Salve, salve, minha gente prudentina, segundo episódio do Prudencast começando. Vocês curtiram o primeiro episódio? Vai lá assistir também, pode curtir, comentar, compartilhar com todo mundo. E hoje a gente tem a honra de receber o professor Heitor Ferreira. Professor, muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Valeu, salve, salve, galera. Se liga só, já tá chegando aí, já deixa o like, já se inscreve no canal para fortalecer o Prudencast e vambora bater um papo. O homem falou, tá falado, hein? Tudo bem, Pedrão? Show! Fala, Fábio, tudo bem? Como é que tá, professor? Tudo certo? Mandar um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando e reforçando, né? Não assistiu ainda o primeiro episódio com a Carla Moreno? Corre lá, assiste, dá uma moral, curte, compartilha, porque tudo isso pra gente é muito importante. Isso aí, vamos que vamos. Professor, obrigado por ter aceitado, né, o convite. Não foi fácil encaixar os horários aí, mas estamos aí. Conta um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você chegou aqui para Presidente Prudente e construiu aí sua carreira na educação? Bom, bora lá. Eu sou nativo, né, originário de Indiana, mas nasci em Martinópolis, não tem hospital na minha cidade, né? O pessoal até zoa um pouco pelo tamanho, né? Um pouco pequeno, mas sou indianense desde sempre. Atualmente moro em Regente Feijó, mas a trajetória toda construída em Presidente Prudente, né? Desde a graduação, a pós e os principais empregos no universo presencial foram na cidade, então a gente tem aquele carinho especial pela região, né? A terrinha é importante. Não pode esquecer as origens, né? Falando em origens, assim, tem algum professor que te marcou, que te incentivou a estar seguindo essa carreira? Sim. Tenho dois professores importantes, né? Que é o professor Catalão e o professor PC, Paulo César, brabíssimo. Ainda está em sala de aula, o Catalão já aposentou, mas tem dois professores aí bem marcantes na trajetória que no ensino médio deram ali o aporte para que eu fosse para a área docente de fato, né? Mas eu lembro sempre da professora Maria Sansão, não esqueci não, professora. Ela sempre dizia assim: Heitor, vai estudar, não mata aula não, você tem futuro. Até porque professor em algum tempo foi aluno, né? E enquanto aluno a gente sempre aproveitava as possibilidades de fazer nada quando possível fosse, né? Professor, dar aula, ministrar aula, é dom, é aprendizado, como que você vê tudo isso? Cara, treino. A docência, ela parte de um princípio base que, para muitos, eu tenho o cara que está professor e tem quem é professor, né? Eu sou professor. Quem está professor é aquele cara que vai para a graduação, eu tenho que fazer uma faculdade, eu vou fazer uma faculdade, começa a dar aula por um tempo, esperando uma oportunidade para trilhar, né? Mas eu, desde o princípio, eu queria estar em sala de aula, né? Então eu sempre disse, não, eu vou ser professor. E aí, a partir do momento que eu ingressei, a hora que você sobe no tablado a primeira vez, dificilmente sai, né? Quando tem vocação, né? Essa é a parada. Uhum. E você começou a dar aula cedo? Eu comecei 8/8/2008. Abertura do quê? Dos Jogos Olímpicos de Pequim? Olha só, primeiro dia de aula, olha que surpresa. Não tinha nenhum aluno na escola. Já começou com o pé direito, gente. Nenhum aluno. Todo mundo assistindo a abertura, eu também, obviamente, né? Essa escola foi a escola que eu estudei o ensino fundamental 2 e médio inteiro. Maria Energia Natividade Antunes, Umena, em Indiana, minha cidade, né? E aí, daquele dia em diante, eu nunca mais saí da sala de aula, né? Já estamos aí completando esse ano 14 anos de docência. Naquele dia não tinha ninguém na escola, você conseguiu dar aula ainda? Não. Só no dia seguinte? Só no dia seguinte. Mas o primeiro dia é o que conta, né? Então fica esse aí. Não, mas por que marca? Porque quando você entra a primeira vez como professor, né? Eu saí enquanto aluno um tempo muito curto, né? Eu formei em 2006, fiquei 2007, de certa forma, parado, né? Estudando, mas nada muito com muito rigor. Em 2008 voltei, aí eu fui para a universidade e naquele tempo ali, com 8 meses de faculdade, comecei a dar aula já, né? Então, eu vi uma transição na educação muito grande, né?
Na minha época, a gente respeitava o professor, você fazia ali a bagunça do aluno, que é normal, você fazia ali, aprontava, o que é um processo completamente natural, né, de todo adolescente, um ou outro que foge à regra, mas a regra é aprontar no ensino médio. Mas quando eu voltei, já tinha uma outra realidade, parece que tinha abduzido aquela geração e num curto período de tempo, né? Tipo, 1 ano e 8 meses. 2008 ali. Caramba, 1 ano e 8 meses de aluno para professor. Exatamente. E professor é uma profissão, alguém que você lida ali, que marca a sua história, né? Até mandar um abraço para os meus professores aí. E você via realmente, aquele professor que gostava fazia diferença. Faz a diferença na educação do aluno, né? Você entende e vê essa responsabilidade quando você entra na sala de aula, que os alunos te dão um feedback também? Sim, quando eu comecei na época, eu era professor substituto, né? Eu chamado eventual. Eventual, pouca gente respeita, né? Essa é a função. Se o titular os caras já não respeitam, chegou eventual, os caras querem tacar o zaralho. E é normal. Só que eu sempre entrei para dar aula, né? Então tem uma diferença. O aluno entende quando o professor entrou para dar aula, quando o professor entrou para ganhar dinheiro. São coisas distintas. E tem as duas coisas na escola. Inclusive tem coordenação que diz assim, ó, não vai querer revolucionar não, hein, meu. Vai lá, segura a sala, é 50 minutos de aula, começou a atrapalhar. O próprio coordenador fala isso? Coordenador só não, diretor. Né? Lembro-me muito bem de algumas falas nesse sentido. Que dizia assim, não, você é novo aqui, tá chegando agora, aqui funciona assim, ó. Só segue. Você fala, não é possível, né, velho? Mas é possível. E como que você vê toda essa mudança na educação hoje, né? Que a gente era acostumado a um modelo de escola, hoje já está bem diferente, né? Agora com o novo ensino médio, com o ensino híbrido, aulas online, eu inclusive... A pandemia ajudou muito nisso. Sim, eu inclusive dei aula, voltei para o estado na pandemia. Eu saí do estado efetivamente, meu último cargo foi em 2014, que já é estado, mas não é estado, né? Que era ETEC. Uhum. Né? 2014. Mas aí na pandemia eu fui convidado, como eu sou edutuber, o Centro de Mídia de São Paulo contratou alguns professores a nível nacional para lecionarem para o ensino fundamental e médio do estado de São Paulo. Então eu voltei para a rede devido à pandemia. Mas aí já é um outro locus, né? Você já tem um público diferente, você aparece na TV do cara, no computador, você não tem mais o contato. Mas a fase de transição que eu peguei, né, entre 2006 e 2008, é algo assim, você fala, cara, não é possível que a geração mudou tanto. Porque é um grupo que eu voltei dando aula, que eles, teoricamente, eram meus bichos, né, entrando no ensino médio. Eu olhava aquela molecada, velho, a molecada arregaçando, eu falava, meu, não é possível que mudou tanta coisa. Mas em 1 ano e 8 meses, não reconhecia mais a escola. Você chegou a dar aula para quem você... aquele menino era o menino do primeiro colegial aqui que tá... Muito, muito. Eu peguei eu fiquei dando aula no MENA 2008, 9 e 10. Então, boa parte da galera do 8º, 9º ano, que jogava interclasse comigo, virou aluno. E tem aluno que virou amigo. Vários. Tem um brother meu, que é parceiro mesmo, de Anhumas, montou uma hamburgueria top, né? Top. De Anhumas. Jonathan, dei aula pra ele no Capitão Ítaca, em Anhumas. Pivetinho, rapaz. E aí era uma escola que dava gosto da aula. O ensino médio era à tarde, um respeito inimaginável. Aqui pro interior, acho que rara escola eu vi um respeito daquele professor. E o clima muda, né? Nossa, você tá louco. E aí ele fez ensino médio, aí entrou no mercado de trabalho, aí começou a empreender no ramo de hambúrguer, fazendo em casa, tal. Hoje tem 2 unidades. Falei, pô, que Caramba. massa. E é legal quando você vê um aluno conquistando, assim, né, não só os objetivos de terminar o ensino médio, começar a faculdade, mas de crescer, né, enquanto pessoa. Sim, é porque a nossa função não é só dar aula, né? Você tem essa premissa. O olhar empático faz parte do professor, né? Tem professor que não tem olhar empático com nada, né, velho? Ele chega ali para dar aula e... Às vezes dá aula, às vezes não dá, e também é normal. Você não tem o que fazer. Mas quando você vê um aluno sendo bem sucedido,
O professor também é, né? A gente sempre dizia no cursinho, o professor Gelite, que eu fundei, o seu sonho é o meu sonho, né? E a sua aprovação é a minha. Se eu tenho um cursinho que não aprova, quem reprova? É o cursinho, não é o aluno. E é um fato, né? E a maioria das escolas não olham nessa espiral. Né? Mas, óbvio, a maioria das escolas, entre aspas, né? Você vai pegar a escola pública, algumas funcionam bem imprudente no Brasil, né? Você vai pegar aí boas escolas, Formosinho, que eu participei do processo de transição da escola. Que Eu era lembro na época que eu estava, todo mundo falava bem do Formosinho. O diretor é pai de um cara que assiste a gente. Do Eric Lemes, né? O Devanir Lemes. Que Grande, Eric. Um abraço aí pra você e toda a família. o Devanir, que é diretor lá do Formosinho. Não sei se ele tá ainda, pelo menos ele era a última vez que eu vi Não ele. sei quem tá. Eu peguei a fase de reestruturação da escola. Eu dei aula no Formosinho 2009, 10 e 11. O Formosinho saía de uma escola de bairro para uma escola referência. E hoje é a primeira no Imprudente, né? Passou o Sarrion. Que eu também dei aula. Bacana. Então, eu vi essa fase de transição. Professor, você deu aula do quê? História. História. Muita história. E, enquanto substituto, de tudo. Qual foi a aula mais doida que você já teve? Mais aleatória. Mais que você aleatória. pegou. Aleatório, eu bati o pé, eu não gostava de pegar outras disciplinas. Mas cheguei um dia na escola lá para dar aula de história, eu tinha 6 aulas naquele dia, começando a carreira, né? Aí a moça que chamava a gente para dar aula disse assim, ó, tem 2 de inglês, tem que dar essa aula. Eu falei, meu, você tá louco? Aula de inglês? Falou, não, professor, vai pra sala, pega o caderninho aí e dá uma atividade. Eu dei 2 aulas de inglês. 2. Mas você falava inglês? Óbvio que não. As coisas com analfabeto, aula de português. Em resumo, é isso. É um americano chegar aqui pra dar uma aula de tipo, português pra gente. E aí foi quando eu disse, bom, já não pego mais. Aí eu parei, falei, isso aí não vira não. Eu passei 2 horas, 2 aulas de 50 minutos, né? 50, 1h40. Mais frustrante da minha carreira docente foi essas 2 aulas aí. É que você não tava pra dar aula, você tava lá pra enganar. Não. Eu ainda tive expertise, o que eu fiz? Né? Como era 7º ano, eu pensei, pô, vou catar algumas palavras em inglês no intervalo e montei tipo uma palavra cruzada, sabe? Aham. Falei, vou jogar na lousa, eu vou gastar ali meia hora montando na lousa. O aluno vai gastar mais de uma pesquisando, eu matei a aula. De fato, eu matei a aula. Mas é aquele processo. Quando você está começando, às vezes você não escolhe. Né? Se assim, você tem que fazer, você vai embora. Não. E na época eu dava aula de moto, né? Tinha dia de eu rodar Caiabu no Gildásio, Prudente em algum dos colégios, Sarrion, Hugo Miele, Formosinho, e acabava em Anhumas o resto do dia. Caramba. Tem base ou não? Fazer uma peregrinação ali pela região. Por quê? Você está começando a carreira. Então, qual que é a meta do professor começando a carreira no estado? Dar 8 aulas por dia, que era o que podia na época. Para ter um salário mais ou menos. Lembrando que o professor eventual ganha depois, é o quinto depois do último, como diz o professor Gilson. É o quinto depois do último, professor eventual. Todo mundo ganha. A hora que chega em você, a aula tá 5h34. Nossa senhora. Naquela Sério? época, né? 2008. Inclusive, Hoje tá um pouco melhor, pelo menos? Deve estar uns 12. Mesmo assim. e hoje a gente tá passando por um processo até de greve, né? Os professores aqui no Não nosso gosto nem de município. pensar. Porque Imagina a situação que deve estar. é uma tristeza. Professor, mas conta pra gente agora, como que foi o processo aí para você fundar o cursinho, né? Como que foi essa montagem, um objetivo, e por que infelizmente aí teve que terminar? Olha só, desde o início da carreira, eu queria dar aula no estado porque era função social, né? Tanto que cumpri meu papel ali até onde deu, aí abandonei a posterior. Mas aí eu fui levando os colégios particulares juntos, né? Que você precisava de dinheiro para sobreviver, comprar carro. Os boletos não param de chegar. Não para, né? velho, não para. E aí eu comecei a entrar em escola particular desde muito cedo, né? Eu comecei a dar aula em escola particular desde 2008. 8 meses de faculdade, na verdade, estava com 10 já. Foi em outubro. Foi minha escola particular que eu dei aula, Colégio Visão, que já nem existe mais em Regente Feijó. E aí, de lá pra cá, eu fui galgando esse universo particular por conta da grana, né? E aí você vai começando a ver
a questão de dinheiro e de realização, né? Porque não é só dinheiro, você não pode pensar só na grana. E aí foi quando eu me deu start, né, meu? Eu tava... O ano era 2014. Um colégio que eu dava aula tava mal no Enem, saiu o ranking daquele ano, 2014. 13º na região. E eu dava aula no ensino médio. Aí tava eu e um brother meu, o Nicolas, abraço Nicolas, professor de biologia, o melhor que nós temos, hein? Brabo homem. E aí eu falei, porra, Nicão, trabalhamos aqui igual louco, velho, e não vai, né? Molecada aí, 13º, 12º no Enem, de novo. E aí foi quando a gente falou, meu, vamos falar com o dono da escola, vamos falar com o diretor. E aí nessa manhã a gente marcou uma reunião e subiu falar com o cara. Aí apresentamos os dados e tal. Na época, aí ele falou, e aí, vamos fazer o quê? Eu falei, ou a gente muda agora, ou vai virar escola de bairro, e a tendência é virar uma escola pior. E aí foi quando ele falou, não, vamos fundar o cursinho e vamos mexer. E aí em 2015 a gente fundou o cursinho dentro da escola, né? Que escola que era, professor? Colégio Bragamelo. Fundamos ali no Bragamelo. Na época, com a escola dando todo o aporte, né? E aí a gente começou a criar um perfil, né, de professor que a gente queria. Queria professor que tinha gana em ensinar e gana em aprovar aluno, né, velho? Porque para ter professor que ia passar tempo ali e gastar a hora, já tava lotado. E aí a gente montou no contraturno cursinho. Cursinho Bragamelo com a bandeira Professores de Elite, né? Que eu e Nicolas criamos, patenteamos inclusive, tudo bonitinho, a caveirona é nossa, os lápis e a caneta gravada. E aí a gente entrou numa espiral de trabalhar sério e elevar o padrão da escola, né? Tanto é que muito aluno vazou. Muito aluno deu ar, os caras devem ter uma raiva da gente largada. Por quê? Colocamos Pediram pra sair? Muitos. Teve uma sala que saiu inteira quase. Muitos pediram pra sair. Mas é porque você começa a mudar o perfil, né? E quando eu saio da escola, isso aí, meados de 2017, a escola que estava em 12ª, 13º, já estava em segunda, atrás da primeira colocada eterna da região, né? Que a gente sabe que é o ângulo que a gente sempre corre atrás, mas é difícil chegar. E por que professores de elite? Inspirado no filme, né? No filme mesmo. Tropa de Elite, a gente gostava muito do filme. E as tratativas do filme eram interessantes. A forma como você trabalha, né, na sala de aula, de certa forma, a gente levava pra real, né? O primeiro evento nosso, o primeiro Corujão, quando a gente chegou com as caveiras na camiseta, teve uma galera que deu uma assustada. Eu falei, o que é isso aí, né, meu? E aí, aula de madrugada inteira dando aula, teve um grupinho que a gente chamou de canto e colocou pra fora. A aula era de madrugada, mas era seriedade. E aí, a partir daquele momento, o evento chamado Corujão tinha lista de espera. A gente fez vários, hein? Era sempre Você chegou no grupinho e falou, pede pra sair. Não. A gente parava pro intervalo, no intervalo a gente chamou eles de lado, né? Porque se você chamar no meio do grupo, você vai deixar ele constrangido, né? Sim. Então a gente chamou de lado e aí explicou qual era. Quem quis entrar pra aproveitar ficou, quem não quis foi embora. Mas é um processo natural. E aí a gente tinha muita procura pro curso do Barro Branco, que é uma baita prova, inclusive que vai ter por esses dias aí, né? Próximo concurso Barro Branco. Próximo final de semana que vem, temos aí o concurso Barro Branco São Paulo. E o CEO da escola nunca quis montar uma turma. Pro Barro Branco. O Barro Branco, só cursinho. E aí foi quando a gente, na transição de 16 para 17, a gente falou, pô, e aí, vai montar? Não vai montar. A gente tinha pedido a patente de professores de elite em 2016. Já estava aprovado, tudo bonitinho. E aí ele falou, eu não vou montar, se quiser montar, vocês montam. E aí foi quando a gente montou, né? A gente foi pro Euromarket, locamos uma sala, um espaço, fizemos 3 salas e naquele ano só Barro Branco e na sequência, 2018,
Aí eu já fora da escola, levamos o cursinho, né, inteiro. Com todos os professores. Que bacana. Todos de elite. Todos. Ficou nenhum pra trás. Deixamos ninguém. E hoje o cursinho não existe mais. Hoje não. Devido à pandemia, a gente segurou, né? A gente tocou 2020 home, né? Foi um ano bem difícil, mas com muitas aprovações. 2020 a gente teve mais de 20 aprovações de medicina. USP foram 6 aprovações. Foi um ano bom, ainda que home. Mas aí o público prudentino para o cursinho pré-vestibular, ele é nativo da sala de aula, né? A gente, em 2021, iria tocar o presencial, estava com bastante matrícula, mas quando a Toledo Oeste e a Unesp não vai voltar, aí não tinha ônibus, né? E o nosso Que vinha público, bastante gente de fora. 70% era de fora. Caramba. É. Até o mês de fevereiro, todas as turmas montadas, bonitinho. Aí não vai ter mais ônibus de fora. Aí começou a bater desistência. A gente falou, não, é melhor a gente segurar agora e retomar na frente, né? Tá tudo guardado, esperando a pandemia de fato cessar pra gente poder retomar as atividades, né? E já uma perspectiva, né? Estão se falando aí da liberação do uso de máscara, de poder realmente reunir todo mundo. Então, aí esse ano sai, professor? Esse ano, 2022, sai não. 2023, esperemos aí que pode vir novidade. Professor, na minha época, ó, eu tô ficando velho já. Quando o cara fala na minha época, já era. Já era. Já era. Complicou o negócio. Acabou. Pô, mas eu formei no terceiro em 2011. Já fazem mais de 10 anos já. Então, eu tinha uma visão de professor de cursinho que era aquele professor showman e tal, que ele ia chegar com aquela ideia de cursinho de São Paulo e mudou muito daquela época pra cá, continua mais ou menos assim. Não, mudou não. Professor de cursinho é showman. É showman. Eu rodei alguns cursinhos. Em Assis, Maringá, pré-vestibular mesmo. É showman, velho. Tem que ter paródia, tem que ter um diferentinho ali, senão não pega. Não é só aula, né? A aula é um atrativo. A aula tem que ser boa. Mas tem que ter um negócio diferente ali pra chamar, né? Eu dei aula num colégio em Maringá, que tinha primeirão, segundão, terceirão e pré-vestibular. As salas pequenas tinham 180 alunos. É muita gente. Então não tem como você chegar lá e dar uma aula quadradinha. Não fecha, entendeu? Ou você chega, entre aspas, metendo louco, ou... Tem que ser diferente. Chega a faca na caveira mesmo. E hoje no mundo do cursinho, onde eu tô, que é o preparatório para concurso, não mudou muita coisa, não. Tem que ter o show. Só que a diferença é, você faz o show em alguns eventos específicos. Cotidianamente, qual é o seu show? Dá a aula mais top, o cara chegar e falar, porra, hoje, velho, Foi pra isso que eu vim. valeu a pena. O meu investimento aqui hoje valeu cada centavo, aí o cara sai vibrando. Mas, por exemplo, aí você tem um evento, madrugadão, né, igual a gente faz no Alfacom, madrugadão. Ali, aí você põe uma fantasia diferente, aí você traz uma música. Embora a música a gente de vez em quando faz umas aí no meio da aula mesmo, chega um aluno das antigas, ei, professor, não faz mais não? Aí você puxa uma musiquinha ali, outra ali, mas em evento, em gravação de aula que vai ficar pra posteridade, aí não dá, né? Aí você tem que... Caprichar. Qual foi a loucura, não loucura, né, mas coisa mais diferente que você já pensou e fez durante uma aula? Cara, a gente fez um evento faz muito tempo. Eu e o professor Léo Odles de Voel, para falar de Guerra Fria, a gente fez uma camiseta, metade com o Capitão América, metade do Capitão Russo. Tem base ou não? Fizemos uma fusão dos Não, logos. hoje isso é... Hoje era guerra, né, pai? Dá pra tirar ela do guarda-roupa. Eu tenho ela até hoje. Mas foi uma baita aula. A gente entrou com uma camiseta remetendo ao capitalismo, outro o socialismo, e a gente começou a aula. Eu tava com o capitalismo e o Léo tava com o socialismo na ocasião. E a gente começou a defender pontos, né? É como se fosse uma atualidade em dois lados. Uhum. Eu puxava pro dele, o que a gente vê hoje na Guerra da Ucrânia, o que a gente viu na Guerra Fria, é o mesmo processo. Eu tenho ali discursos, né? Eu tenho construções midiáticas
em torno de defender uma coisa e atacar outra. E aí, no meio da aula, a gente tirou a camiseta e tava com essa camiseta idêntica por baixo. E começamos a trabalhar junto. Pô, acho que foi a aula mais louca que a gente deu. Você falou de músicas, tem alguma na ponta da língua aí? Tem umas aí. Vamos mandar um... Eu só faço funk. Ah, é? É. Solta o batidão aí. Não, essa música aqui eu fiz para um evento nosso. Sobre a Guerra Fria, é assim, ó. A Guerra Fria é um tema sensacional. Tem corrida armamentista e também espacial. O mundo se dividiu em duas superpotências. O muro de Berlim mostra essa diferença. Aí vai. Esse dueto, pega aí. Eu caprichava. Um cantor, o outro... Já era. Fazendo Boxer. você tá doido. Mas sempre tem, né? No mundo do pré-vestibular pega mais. No mundo do concurso você faz diferente ali um dia ou outro, só pro cara dar aquela relaxada. Concurso também é outra cabeça do aluno, né? Muito, né? O cara já bateu muita cabeça pra chegar ali, né? Uhum. No pré-vestibular, não. O cara ainda tá naquela premissa. E eu vou deixar um recado pra você, que tá estudando agora Fundamental 2, médio. Vai ter aluno do ensino médio assistindo. Aproveita o ensino médio pra não sofrer no superior. E tem mais uma, velho. Não fica achando que pai e mãe é pra sempre e que essa fantasia aí dura, não. Quando você formar no ensino médio, ou você vai estudar, ou você vai estudar e trabalhar, ou você vai só trabalhar. E só trabalhar é pior, hein? Vai por mim. E boleto não para de chegar. Não para de chegar. Não. Saudade, Na vida tem que ser um saudade boleto, do né? ensino médio. Eles sempre vencem. E você falou aí de Guerra Fria, né, senhor como professor de atualidades, como que tá o cenário atual na sua visão aí que a gente pode esperar? O cenário atual caminha para problemas chamando problema, né? Nós estamos vivenciando aí a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. A gente está vivenciando aí uma tensão relacionada à Finlândia, já novamente aí nesse processo de expansão, mas no que tange à invasão russa à Ucrânia, né? A gente está a cada dia parece que mais longe da resolução do problema, né? Nós estamos vivenciando aí um aumento no petróleo, agora o boicote em efetivo, né, dos Estados Unidos ao petróleo, uma reaproximação à Venezuela, pasmem, né? O inimigo de ontem Quem diria, né? pode me salvar amanhã, é isso? Devido ao boicote do Putin com relação ao petróleo. Então, nós temos um momento muito complexo, né, na geopolítica global e nas atualidades. Pelo vácuo de poder, né? O Putin pega um vácuo de poder enorme, uma revolta que ele tem, o leste europeu tem desde o final da Guerra Fria, né? Porque quando acaba a Guerra Fria, 8-9, queda do Muro de Berlim, 9-1, a dissolução da União Soviética. O Ocidente pega um vácuo de poder enorme e surfa, né? E aí eu mantenho a OTAN. A OTAN, que representa uma opressão ao socialismo desde 1949. Então não é algo novo. E aí a gente observa qual viés. A crítica à OTAN não é só do Vladimir Putin, mas também do Putin. A crítica à OTAN e a aproximação dela de países do leste europeu é o fator que o Putin vai usar para invadir a Ucrânia, né? Então a gente tem uma série de detalhes que às vezes a gente não olha, e a mídia ocidental também não reporta, né? Nós temos assim, a Rússia de novo bombardeia a Ucrânia. Não que não está fazendo isso, né? Óbvio que está. E não que ele esteja certo em bombardear a Ucrânia. Porém, contudo, todavia, tem um jogo de poderes aí muito forte envolvido, né? Que às vezes a gente não se atenta. Porque tem gente lá na linha de frente, bombardeio e tal, mas o que interessa mesmo é o jogo ali político que está acontecendo, né? Até tentaram fazer uma negociação ali, uma rodada de negociações e parece que não tá para terceiro ou acontecendo quarto? muito, né? Quarta já. Mas a rodada de negociação ela é interessante, porque a gente estabelece cessar-fogo, né? Aí eu lembro muito da Grécia Antiga, né? Cidade-estado guerreando, aí vamos ter Olimpíadas. Aí para a guerra, a gente disputa, acabou a Olimpíada, já celebramos Zeus, volta para a guerra. É o mesmo processo. As negociações, elas não estão na alta cúpula, esse é o ponto. Eu tenho líderes que representam a alta cúpula, ponto.
Só que ele não tem poder de decisão na mesa de discussão. O Zelensky até tá forçando a barra para ter um encontro direto com o Putin, né? Não sei se é bem isso que ele quer. Alguém sabe onde o Putin tá? Não, ninguém sabe. Você acha que ele vai marcar uma reunião numa zona mista? Jamais. Faz sentido nenhum, né? Mas o Zelensky, eu entendo a retórica dele, e é consistente, né? Ele já diz assim, se continuar os ataques, eu não sei se vai sobrar Ucrânia. Eu já estou disposto a negociar um afastamento da OTAN, por exemplo. Mas o Putin, há mais de um ano, ele vinha pressionando a Ucrânia a cortar esse elo com a OTAN, né? E é um fato muito perturbador. Eu imagino o Putin olhando para a Ucrânia, que é a sua cortina, ela que blinda o leste europeu do capitalismo ocidental mais primitivo, né? Mais primitivo. E aí, de repente, eu vou colocar ele na OTAN. Analisa bem. A OTAN, ela é intocável. Entende? Se a Ucrânia fosse da OTAN e o Putin dissesse, eu vou invadir a Ucrânia, eu não estou invadindo a Ucrânia. Tá invadindo todos os outros 30 e poucos. Todos os países São 33? Que pertencem à OTAN. Ou seja, aí não vai dar, né? Eu tenho que ter essa noção. Então, ele mediu muitos passos, né? E é uma invasão que ele começa em 2014, né? Haja visto quando ele consegue incorporar a Crimeia à Rússia por uma posição estratégica pelo mar de Azov e pelo mar Negro, né? Chegando ao Mediterrâneo por ambos, ele já estava colocando ali uma delimitação sobre a Ucrânia, né? O que rompe um acordo feito em 1994, né? O chamado Memorando de Budapeste, né? Em 94, a Ucrânia, uma das maiores potências em exército na ocasião, tinha muita ogiva, né? Então tinha produção nuclear ativa no país, assina o memorando com Estados Unidos, Rússia e o Reino Unido, assegurando o seu território. Então eu não posso ser invadido, ponto. França e China assistiram. E aí nós temos qual cenário hoje? Em 94. Então eu vou desarmar o país, eu paro a produção nuclear e seguimos. Em 94. Em 2014, a Rússia invade e toma a Crimeia. Ok, cheque. E agora, em 22, eu tenho a invasão em definitivo, né? Embora a Rússia diga que eu não quero destituir o Zelensky. Eu não quero. Eu quero apenas que a Ucrânia dance conforme a música russa. Né? Porque tem a parte cultural, tem os russos que vivem na Ucrânia, tem toda uma jogada aí, né? Kiev é a primeira capital da Rússia, né? Sim, da grande mãe União Rússia das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E aí você tem aquela questão com Donetsk, com Luhansk, né? Que ele vai assumir ali reconhecer a independência pré-invasão da Ucrânia. Isso era um indicativo de que iria acontecer. Mas houve a manutenção dos diálogos, né? E o Zelensky tinha certeza que, se invadido fosse, o Ocidente iria comprar a briga, né? Professor, eu estava vendo ontem, eu acho que eu vi um comentário de um jornalista, ele falando sobre o tamanho da irresponsabilidade também do Zelensky de inflamar a população, inflamar civil e jogar o civil praticamente ali no meio da guerra, obrigar que os civis, os homens de 18 teve a 60, armamento, teve treinamento. dar armamento, dar treinamento para lutar contra um exército, e é óbvio que matariam civis. E aí, na hora que ele põe esses caras na linha de frente, mais civis ainda vão morrer. Você acha que passa por um pouco de responsabilidade também? Meio que, tipo, o jogador que dá um carrinho na lateral que a bola já tá perdida, joga pra torcida? Na verdade, a Ucrânia, eu tenho uma tradição armamentista, né? Então, a maioria dos cidadãos, na idade superior aos 18 anos, já fazem automaticamente a formação militar. Então, eles têm um preparo, têm um treinamento. É igual de um exército efetivo? Não, porque o cara faz o treinamento, mas vai para a reserva. Quando ele chama a população, eu vejo ali uma tentativa desesperada, né?
A partir do momento que começa o ataque e ele não teve o aporte ocidental de fato, ele tem quem para lutar? Só os seus homens. Ele tava contando com uma cartada e não veio, né? Ele tinha certeza que ele não ficaria na mão, né? Uhum. Tanto é que a gente vê agora, a União Europeia quer a Ucrânia. Pô, beleza, mas aí, você vai dar o que em troca? Eu vou dar arma. Não vai mudar nada pra ele. Né? Aí eu vou... Não, ele vai assumir agora, ele vai aceitar. Por quê? Ele tá desesperado. Não, mas eu digo assim, os ucranianos continuam sendo mortos. Não, mas Ele aceitando arma ou não. a diferença é o armamento que está chegando, e não é pouco, dá condição de batalha. Uhum. Esse é um ponto, né? É um ponto. Já se abateu muitos aviões russos, já se matou muitos russos, e a estratégia ucraniana não é ruim, né? A Rússia usou, é a terra arrasada. Eles quebram pontes, eles esgotam a comida, queimam o que fica para trás e vai embora. Então a Ucrânia tem uma estratégia de guerra ali, bem montado. A grande questão é, vão segurar até quando? Que a diferença de exército é gigantesca, né? Não tem nem como comparar. O senhor falou do afastamento da União Europeia e tal. Qual a chance de ter uma terceira guerra? Cara, eu acho pouco provável pelo poderio nuclear que tanto tem a Rússia quanto tem os Estados Unidos, a OTAN, a União Europeia. Seria algo catastrófico, né? Eu acho pouco provável. Eu creio muito na diplomacia, né? E o Putin já vem dando alguns pareceres sobre, né? O que eu quero que a Ucrânia faça para que eu pare a invasão. Ele já deixou claro o que ele quer. Afastamento da OTAN, né? O alinhamento com a Rússia. Eu tenho algumas métricas. Agora a questão é, eu olho o termo do conflito não só na concepção do Putin, que ele poderia parar a qualquer momento. Mas quem pode parar também é o Zelensky, né? Dizer, então beleza, vamos reunir agora, esses pontos, então eu aceito e vamos embora, vamos retomar. Mas há uma resistência também. ele não quer. Ele tá com um discurso muito forte, e a resistência vem, de certa forma, logrando êxito, né? Você tem uma guerra que se estende a mais de 10 dias. Então você já... Você acha, desculpa, professor, ter te interrompido. Não. Você acha que isso aí vai durar por mais tempo? Você acha que vai ser uma guerra de meses, anos, talvez? Eu acho que a gente vai ter uma guerra um pouco mais extensa do que o esperado, né? Eu ainda não tenho a declaração de guerra, então entendamos um ponto, tá? A gente vê um monte de manchete, guerra na Ucrânia, não tem declaração de guerra. Eu tenho um conflito entre Rússia e Ucrânia, que segundo a Rússia é pela paz, né? Pasmem, é pela paz. Olha só, tô matando, bombardeando, mas a estratégia russa é muito bem montada, né? A maior usina nuclear da Europa foi bombardeada, o incêndio foi contido, Chernobyl tá movimentando numa velocidade nunca vista após a destruição de Chernobyl. Então, os russos, eles tinham um plano e estão cumprindo a risca. Esse é um fato, né? Agora, a grande questão é até quando a Ucrânia segura e até quando o Ocidente vai ficar alheio ao problema. Você falou de Chernobyl, esse dia eu estava lendo uma notícia, eu falei, ué, como assim? Eu não entendi direito. Chernobyl ainda gera energia? A usina funciona? Chernobyl, mesmo após o desastre, a gente tem a reativação nuclear dela, né? E hoje ela está em força máxima, diga-se de passagem. Os russos estão colocando para derreter, de fato, em Chernobyl. Porque eu vi que tem 250 funcionários ucranianos que praticamente não só como para trabalho gerar, mas para escravo. conter a radiação que ainda tem lá. As né? duas coisas. Eu preciso disso para manter, de certa forma, o controle sobre Uhum. os danos. Que até hoje nós temos, né? É um fato. Mas eu tenho geração. Essa questão dos ucranianos nessa situação é o chamado trabalho análogo, né? Trabalho análogo. Que vai ser configurado a posterior, quando Putin for para a Haia, como servidão, né? Então ele vai ser enquadrado como servidão. Mas é um negócio muito complexo, né? De se pensar. Porque você vê que a liderança russa tinha tudo em mente, né? O passo a passo foi muito constante. Tanto é que Chernobyl está no primeiro dia.
Não foi de uma hora para outra Não. que aconteceu, né? Chernobyl, ele invade no primeiro dia de atentado, é o Chernobyl primeiro que ele toma. Você fala, caramba, sério? E todas essas sanções que estão acontecendo podem e vão prejudicar a gente aqui? Óbvio, né? Fertilizante, preço de combustível, minérios. Você pega a Belarus, a antiga Bielorrússia, vende muito minério no Brasil. Esse minério hoje encontra-se na onde no Brasil? Em reservas indígenas. Uma boa parte dele está na Renca. A Reserva Nacional de Cobre Associado, que desde 1984 é intocável. Então, vai ter aumento? Vai. Aí a gente pega o petróleo, né? O barril chegando a $130, né? Recorde histórico. A última vez que tinha passado $100 foi na dominação da Crimeia em 2014. Pô, então vai ter reflexo em médio e longo prazo. Em curto, muito não. Em curto prazo, muito não. Mas embora o Brasil, né? Olha o Brasil dizendo aí, nós temos fertilizantes para até 2030. Oi? Sei não se tem, hein? Mas que tem reserva. Se tem, não vamos se preocupar, né? E como é louco pensar tudo isso, né? E você falou da questão das mídias penderem mais para um olhar ocidental, a gente que está aqui. E como você vê o interesse dos alunos, das pessoas que você tem, um contato mais próximo, por toda essa situação política, né? A gente está em ano político, né? Sim. Então, o interesse dos alunos, principalmente os mais jovens, tem acontecido ou não tem acontecido? Como que você está enxergando? Não, é um ponto importante, né? Porque a invasão à Ucrânia, ela gera muitos pontos que vão ser temáticas de prova. Tanto para ensino médio, quanto superior, quanto para concurso público. Isso aí, Alô, né? galera do Enem. Ó, galera, já aproveitando, likezinho, compartilha e deixa o comentário aí, né? Se tá te ajudando, pô, dá moral. Vamos subir o canal, né? É isso aí. É isso aí. E aí, olha que interessante. A gente tem muitos desdobramentos. E a gente tem uma espécie nova de ser humano que é o comentarista de conflito. Um influenciador digital que influenciava N coisa, agora ele é especialista em conflito. Deixou de fazer vídeo de comida para falar da Pra guerra. falar da guerra. Muitos. É o Choquei que do Twitter tá cobrindo a guerra. Pô, stream direto. Você entra, tem 1 milhão de streams. Caramba, que louco. Não sabia nem que ele falava de política e agora virou, né? Tem até quem surfa na onda, né? Não vou falar nada, viu, mamãe? Falei. Surfa na onda e se complica. É um processo normal? Não é normal. Mas nós normalizamos, né? Mas a galera tá bastante aflita com a situação. Não só estudante, não a comunidade geral, né? Por conta dessa polarização, que já era algo previamente pensado e que aconteceria normalmente. Mas agora, por ser 2022, por ter eleição, tudo isso acaba ganhando uma conotação ainda maior, né? Você acha que se essa guerra se estender até a eleição, essa polarização que a gente vê no Brasil, vão importar da Ucrânia a guerra pra cá? Não digo de guerra, de fato. A guerra ideológica, Isso. ela já tá aqui, né? Não, mas você... Colocar mais fogo no parquinho. Você não... Você se fez neutro durante o período de guerra lá. O Bolsonaro visitou o Putin uma semana antes. Todo discurso relacionado a um conflito é munição para a oposição, né? Isso é um fato. Não tem como. Vai ser usado tanto pró quanto contra. A gente viu uma fake news dizendo que o Bolsonaro chegou à Rússia e a Rússia já não vai mais atacar a Ucrânia. Bandeirado por pessoas importantes do nosso país. Sim. Então, eu tenho uma construção muito célere nesse sentido, né? A questão da notícia falsa, ela vem ganhando muita força. E a invasão russa tem um outro ponto que respinga muito no Brasil, que a Ucrânia tem um grande número de neonazistas e hitleristas, né? Sim. Eu tenho muito fascista, adepto do pensamento de Hitler dentro da Ucrânia. Tem um exército Hoje. todo, né? Eu esqueci o nome. Se for contar, dá mais. Mas aí por que respinga no Brasil?
Nós temos uma antropóloga da Unicamp, a Adriana Dias, que ela pesquisa a expansão das células nazistas no Brasil. De 2009 a 2021, cresceu 270%. Então, o Brasil, de forma indireta, é um reduto do neonazismo. Né? Tá no nosso quintal aqui. Tá, acontecendo. eu tenho mais de 500 células. São 530 células ativas no Brasil hoje. E aonde que elas se perpetuam? Onde ganham força? Dark Web, Deep Web, na internet mais profunda, né? E eu tenho reuniões já constantes, né? Nós vimos uma cena vergonhosa no Brasil, que foi... Lembra da morte de George Floyd? Sim. Maio de 2020, nós tivemos um movimento da Avenida Paulista. Reuniu a torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Santos e do São Paulo. Nunca vimos isso na história. Olha só. 4 torcidas do estado de São Paulo se uniram em prol... E só pra deixar claro, torcidas organizadas, tá? Não Organizadas. Não é eu e o Fábio que foi lá, não. É os caras que se odeiam e se matam todo fim de semana. Se reuniram para lutar contra a discriminação racial no futebol. Efeito Black Lives Matter. Show. Aí houve um confronto. Aí o pessoal já pensou, entre as torcidas? Não. Um grupo neonazista saiu às ruas para bater nas torcidas. Porque eles não concordam com essa defesa que eles dizem ser uma ideologia negra. E tá aí a importância da educação para conscientizar todo mundo, né? Exatamente, né? A educação é o único caminho para a gente poder salvar a população e tentar diminuir esse crescimento, né? Que não é algo fácil de ser contido, né? É a única saída, professor? A única. Só a educação salva, não adianta. Se não tiver educação significativa, é só retrocesso. É problema em cima de problema. Não tem como a gente solucionar desigualdade social, ausência de empatia, falta de equidade, se não for na educação. E aí a gente olha, né, nesse contexto de guerra, educação, manipulação. Tem um teórico, o Ésquilo, muito antigo, né, que é da antiguidade clássica, ele diz assim, na guerra, a verdade é a primeira vítima. E o que a gente vê é uma disputa de diálogos, de discursos. Narrativas, como falam. Narrativas. Eu tenho um que ataca e defende, um que ataca e defende, e aí a gente tem várias versões, mas a verdade qual é? Esse é o grande ponto. E a gente não sabe qual é a verdade, né? E a pandemia dificultou ainda mais esse acesso à educação, né? Ah, sim, né? A pandemia demonstra o quão distante estava o ensino público do privado, né? Ficou muito evidente. E qual que é o caminho para a gente tentar diminuir essa distância? Investimento na base, né? Investir na educação base, de fato. Proporcionar acesso ao ensino superior. Na verdade, retomar, né? Uhum. A questão do acesso. A gente já teve um tempo, agora tá em baixa. Não só para os alunos, mas capacitar os professores todos. também, né? Porque, assim, a educação no Brasil é muito cara. Você vai fazer um doutorado, um mestrado, se não for numa faculdade pública, que demanda muito tempo, na privada é caríssimo. E como que um pai de família, professor, deixa de trabalhar para estudar somente? Não. Bolsa na universidade pública, para a educação, quase acabou, né? Você vai ter ali uma bolsa para 4 turmas de mestrado, que tem uma média de 25, 30 alunos. E aí? Hoje é uma bolsa para essas quase 100 pessoas. Na maioria dos cursos, sim. Caramba. Vou pegar o exemplo da UEL. Uma bolsa para o mestrado de educação vinculada à parte de cultura. Uma bolsa. 3 turmas de mestrado. Uma média de 22 alunos por turma. Dá 70 alunos. Uma bolsa em 2022. Tem 70. Um ganha uma bolsa. Esse 9 faz o quê? Vai vender arte na praia? Uhum. Então, é um problema cíclico, né? E tudo isso, a gente falando disso aí, esses caras que vão ensinar no futuro, né? O que tá fazendo mestrado, doutorado, na maioria das vezes, ele precisa estar naquele período, ter a bolsa para se sustentar, para poder futuramente lecionar ou pesquisar cientificamente. Temos um problema sério com isso agora, que para você fazer um concurso público hoje, para a faculdade tem que ter a experiência docente. E como que você vai ter?
demanda muito tempo. Eu jubilei meu mestrado. Eu comecei na Unesp, Prudente, em Geografia. Eu jubilei porque eu chegava na aula, top, aula boa. Acabava a aula, 4 livros pra você ler. Eu já dava... Na época eu devia ter uns 60 diários. Porque eu trabalho em filosofia, sociologia e história em colégio, né? Eu devia ter uns 60 diários. Como é que você toca? Mais de 20 salas, com prova, corrigir prova, fechar diário e ler 4 livros por semana. E vive. Ah, só se for de amor. Aí eu jubilei, mas é um processo, né? Mas aí você paga o preço, né? A minha irmã é doutora. Mas ela começou diferente, né? Eu já entrei numa aula. Ela fez a graduação, aí ela fez o mestrado, aí no mestrado ela teve as aulas acompanhadas, pô, aí ela entrou já dando aula, mestre, aí a faculdade dá o auxílio e tal, fez doutorado em São Paulo, viajava toda semana, aí é uma outra realidade, entende? Você é doutora, já minha mãe tá feliz, né, pô? Já tem uma doutora na família, eu só pós, já tá ótimo. E é uma questão de nicho, né? Pro meu nicho, se eu chegar lá com um pós-doc, caramba, legal, hein? Não serve pra nada. Porque no ensino superior, você precisa do mestrado, doutorado, pós-doc e toda a porra. Pro mundo do concurso, você tem que ter expertise. Vou dar um exemplo. Um dos melhores professores de matemática do Brasil, citado por inúmeras bancas, chama Daniel Lustosa, meu coordenador no Alfacom. Sabe no que ele é graduado? Ele é enfermeiro. Ele começou matemática e parou. Professor do Alfacom, o maior preparatório para concurso do Brasil. Ele não tem a graduação em matemática. E é o melhor que nós temos em RLM. As bancas citam as obras que ele escreveu sem o diploma de professor de matemática. Dá para acreditar ou não? Loucura, loucura. É. Professor, e agora, né, quais são os seus projetos futuros? O que você pensa aí para os próximos anos, meses aí? Ah, eu tô na saga do preparador para concurso, né? Desde 2020, com a pandemia, eu inverti minha base, que era 90% presencial, 10% online. Hoje eu sou 100% online e eu viajo esporadicamente para o presencial. Então, não tem como inverter mais o eixo, né? Tô com o meu home studio em casa. Que o EAD veio para ficar, né? Não tem Não. como A princípio, olha que desvincular. interessante. Eu montei um estúdio provisório só com lousa e uma câmera. Mais nada. Vai ser 4 meses. Aí passou 4, 5, 6. Falei, meu, tá na hora de dar uma capacitadinha melhor aí, né? Aí vim, comprei uma mesinha digitalizadora, fiz um ambiente 2 com biblioteca de fundo. Então, não vai mudar, né? Não vai. E hoje já voltamos à normalidade, entre aspas, mas eu continuo gravando matriz de casa. Você fala, pô, sério? Sério, de casa? Normal. Vai pra edição, o pessoal faz edição normal, ninguém nem sabe de onde veio. Quando é com lousa branca, tá em casa ou fora de casa, não muda nada. Quando é resolução de exercício, que é na mesa, aí o cara sabe, né, pô? Tá minha biblioteca de fundo, então já sabe, pô, aí foi de casa, ó, fez de madrugada. Mas na lousa, a minha lousa e a lousa do estúdio profissional muda o quê? Nada. Enquadramento, 2,5 metros de lousa. Então, eu não tenho pretensão de voltar para o mundo presencial. A não ser para fazer algum evento e tal, igual viajar para dar aula esporádica. Querendo ou não, deve ser legal pra caramba esses eventos, né? Sim. Ah, sim, a vibração é outra, né? Por exemplo, a gente começou o presencial, retomamos o presencial em Cascavel, que é a sede do Alfa, né? A gente fechou o presencial em setembro de 2021 lá. Fechou o presencial. Não vai abrir mais. Tinha 400 alunos matriculados, tinha 20 na aula. O senhor ficou louco, falou, não, fecha essa porra. Fechou o presencial. Ficamos sem presencial. Aí, segunda-feira foi a aula inaugural. Voltamos ao presencial. Aí já tá naquela, pô, minha agenda tá chegando, hein?
Sala cheia. É outra vibração, entende? O Já vai dando aquele presencial. É frio na barriga. outro tipo de energia. Sim, e outra, você vai pra semana cheia, a gente chama de semana cheia, né? Quando você viaja pra unidade, não é igual em casa. Ah, hoje eu vou ter que gravar 6 blocos. 6 blocos de meia hora, 3 horas de trampo. Você fala, vou gravar 2 de manhã, 2 à tarde, 2 de noite e... Não, quando você viaja presencial, aí é perfil industrial, saca? Você tem aula de manhã, à tarde, à noite e de madrugada algum evento. Então você roda uma semana ali, você sai virado no giraia. E como que faz pra aguentar a energia? Red Bull na mente? Ah, nada. O professor igual eu que sou professor de carreira, aí os caras sabem, professor de carreira você pode tocar aula amanhã, tarde, noite, o cara aguenta. Quando não é professor de carreira, por exemplo, é um cara concursado que dá aula, por exemplo, o professor Gils que eu citei aí, ele disse sempre assim, eu sou o quinto depois do último. Uhum. Ele diz assim, ó, eu vou presencial, ele é de Porto Velho, aí ele vem pra Cascavel no presencial. Como que ele organiza? Ele diz assim, ó, eu posso dar 4 horas de aula no dia. Você organiza como você quiser. Então, Entendi. você tem esse processo. Quem é de carreira, Vai embora. o infinito e além, né? Os caras tocam o barco e a gente gosta, né? É importante isso. Porque você retoma aquele cenário, né? E outra, tablado. Geralmente você dá aula com 1, 2 professores ao lado ali, você divide tablado e fala, pô, que louco, né, meu? Sai da sua rotina, né? É um Sim, negócio bacana. pô, é gostoso. E outra, é um processo natural, né? E falta alguma coisa assim que você fala, cara, eu tenho que fazer isso, tenho que realizar isso ainda antes de terminar minha carreira? Ah, sempre tem, né? Na verdade, a gente vive uma constante busca por algo novo, né? Você vai galgando. Por exemplo, eu sempre quis dar aula nos grandes cursos do país. Aí você chega. Aí você fala, e aí, eu vou fazer o que agora? Aí você começa a pensar um pouco. Você fala, ixi, agora eu preciso fazer alguma outra coisa, né? Eu não tinha a pretensão de montar um curso meu. Mas agora, nos últimos tempos, eu estive pensando muito nisso. Em montar algo meu. Só para minha disciplina. Sem concorrer com os cursos, entende? Uhum. O cara pode ter o curso que quiser, mas... Professor de elite especial ali. Na verdade, é algo nesse sentido. Na parte de repertório para redação. Porque tá precisando muito, né? Sim. Então, nessa linha, acho que é o meu próximo projeto de curto prazo, acho que é isso daí, né? Meio que uma... Você sempre que tem parte. que ter alguma coisa para você se espelhar, senão você fica acomodado, né? E se acomodar, o pessoal atropela. Esse é o processo. Porque você vai falar, você já escreveu o livro? Já, tem uns par. Já dá aula, já dou aula. Já tem uma casa, tem uma casa. Então você fala, mas aí vai construir mais o quê, né? Não é mais a questão do financeiro. O financeiro é importante, pô, é da hora. Você tem o carro, tem uma casa, mas é a realização. Você fala assim, pô, tive aula com aquele cara ali, ele O tal do legado, né? Morre um homem, né? Mas o nome sempre fica. E professor só tem um nome, né? Eu digo sempre. O que professor é? Nada, é só um nome. Se fizer uma presepada, morreu o nome, morreu o professor, acabou tudo. Não. É um processo muito louco. Mas tem que ter esse desejo de querer algo diferente até para você ficar motivado, né, meu? Senão você fica naquela, estagna ali, pá. Mas é massa. Eu pensava muito, quando eu comecei a dar aula no Universo Online, né? A gente saía daqui 12h40, entrava no estúdio em Cascavel, 5h30. Sexta-feira. Tinha dado a semana inteira. Sexta-feira gravava até às 10, 11. Nessa época eu e o Nicolas, meu sócio do professor de elite, um dos. E tem o Zé Carlos também, que é meu sócio. Aí a gente dava aula até às 11, ia pro hotel. Maestro, saudoso maestro, hein? Durmo lá desde 2016. Aí, no sábado, 8h30 da manhã, tava no estúdio. Tocava até às 7. Hotel. Intenso, uma rotina intensa. Dormia para domingo, 7h30. Nossa. E até as 2. 2 horas partia para cá, casa. Chegava aqui 6 horas. Segunda de manhã, 7, escola. Pão. Nessa época eu já era coordenador do Bragamelo, então você imagina a rotina. Bacana. E pra gente finalizar, professor, fala aí pro pessoal, né, o recado que você deixa pra galera de Prudente que acompanhou esse seu podcast. Galera, olha só, primeiro recado importante, o like, a inscrição e manda para todos os grupos de família, amigo, escola, chama todo mundo aí pra gente
subir esse canal. E o segundo recado, jovem, só tem uma forma de você mudar de vida, é com a educação, tá? Eu falo por mim e pelos anos que eu estou aí nessa docência e olhando para minha cidade, pouquíssimos dos meus amigos de escola estudaram. E aí continuam lá na mesma cidade, fazendo o que todo mundo faz. Qual é o legado que eles vão deixar? Então, a única coisa que ninguém tira de você, jovem, é a sua educação. Então, aproveita esse momento e as oportunidades, porque elas não passam duas vezes, viu? Estude agora para ser alguém no futuro. Não tem muito o que fugir disso, não. A educação sempre vai mudar vidas, né? Não tem jeito. Então é isso, com um recado desse, Pedrão, não precisa falar mais nada, só agradecer ao professor. Mais um episódio aí, a gente junto. É isso aí, Fábio. Agradecer também o pessoal que está acompanhando a gente. O professor falou uma coisa importante. Você que está no ensino médio, no ensino fundamental e assistiu essa aula aqui do professor Heitor Ferreira junto com a gente, compartilha no grupo da sala, né? Manda mensagem, ao invés de mandar a reação do Casimiro lá, que eu sei que vocês mandam o podcast do professor aqui, que vai valer a pena, vai te ajudar bastante também. Foi um bate-papo bem legal. E deixa o like, compartilha no Instagram, se inscreve no canal. Se inscreve a gente. E, obviamente, qual é o Instagram do nosso Prudencast? Fala pra galera. @prudencast.pp